Olá, meus amigos, eu quero dar sequência ao estudo das profecias do Apocalipse, falando a respeito desse tempo difícil que nós estamos vivendo, como Jesus tinha proferido em Mateus 24, versículos de 6 a 8, que nós certamente ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, e haveria um levantamento de nação contra nação e reino contra reino, e fomes e epidemias, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. É o tempo difícil que nós estamos vendo realmente conflitos internacionais, disputas pelo poder, homens se levantando, se destacando no cenário internacional, querendo realmente tomar poder. Então, são vários líderes que têm se levantado, e especialmente as guerras e rumores de guerras relacionados com um conflito milenar entre árabes e israelenses pela disputa territorial da terra da Palestina, quando, depois da Segunda Guerra Mundial, houve a criação da ONU, e em 1947, então, houve uma partilha da terra da Palestina para criar o Estado de Israel a partir de 14 de maio de 1948. Neste momento, quando as nações árabes se levantaram e fizeram guerras diversas contra Israel, tentando destruir a nação de Israel, como também hoje, nos dias atuais, o Irã tem pregado a respeito da destruição, da aniquilação do Estado judeu, e por isso o Irã já fez ataques a partir da base síria contra Israel. Israel já revidou os ataques contra a Síria e contra o Irã. Então haverá um tumulto, um levantar das nações árabes contra a nação de Israel, querendo que haja a criação do Estado palestino e que não somente Israel devolva as terras ocupadas em guerras desde 1948 e particularmente a partir da Guerra dos Seis Dias, em junho de 1967, quando Israel conquistou a parte leste de Jerusalém e unificou a capital, quando os Estados Unidos reconheceram, 14 de maio de 2018, a cidade de Jerusalém como capital de Israel e mudar a sua embaixada para lá. Esse levante das nações árabes, fazendo as guerras e fazendo rumores de guerras também, tem aumentado e vão aumentar cada vez mais. Nesse cenário de crise econômica, financeira, com desemprego e mesmo nas nações desenvolvidas, nações de primeiro mundo, uma crise financeira terrível, desemprego terrível. Então também há uma necessidade do levantamento de um homem que traga uma paz, né, um levantamento de um falso príncipe da paz, que na Bíblia é chamado de anticristo, como também colocando ordem neste caos e criando então uma nova era ou uma nova ordem internacional de paz e segurança. Então, há uma expectativa das religiões a respeito do levantamento de um Cristo, de um Messias. Então, a nova era prega a respeito desse assunto. E neste contexto que nós estamos vivendo, então, de princípio das dores, é que então tem se levantado alguns nomes internacionalmente que estão sendo apontados como a pessoa do anticristo ou esse Cristo da nova era. Particularmente, existem duas linhas de pensamento falando a respeito desse anticristo. Uma dessas linhas de pensamento que fala a respeito do presidente francês Emmanuel Macron, que se encaixa dentro de profecias bíblicas e que então pode ser a pessoa do anticristo. Paralelamente a isso, existe uma outra linha de pensamento falando do presidente turco Erdogan, que seria essa pessoa que confluiria para si as nações árabes para atacar e destruir Israel. E eu vou falar a respeito desses dois nomes em particular nesses vídeos. Agora eu vou entrar no assunto falando sobre o presidente turco, algumas argumentações que se tem feito a respeito dessa pessoa, dele ser o anticristo, do anticristo vir da Turquia, e depois vou falar outros assuntos, né, estendendo a questão da Turquia, profecias que falam a respeito do Império Assírio ou de Nínive, falando como de onde vai vir o destruidor das nações. Então eu quero trazer esse tema agora e depois falar também sobre o presidente francês em outro vídeo, que são esses dois nomes que estão em maior evidência por essas duas linhas de pensamento ou de interpretação das profecias bíblicas. Começando a respeito do presidente turco, existe uma profecia na Bíblia, ou uma menção bíblica em Apocalipse, capítulo 2, a respeito da igreja de Pérgamo. Então, Apocalipse 2, 12 e 13, começa uma carta que Jesus Cristo mandou o apóstolo João registrar para a cidade, ou para a igreja que estava na cidade de Pérgamo. E diz assim, Jesus a esta igreja: conheço as tuas obras e onde tu habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, a minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, nesta menção de Apocalipse 2, 13, há uma menção exatamente que o trono de Satanás está na igreja de Pérgamo.
e que Satanás habita ali naquela cidade, e essa cidade está na Turquia. Esta é uma das bases pelas quais se fala que o anticristo vai surgir da Turquia, porque é onde está o trono de Satanás. Então, o texto está bem claro a respeito desse assunto. Então, a origem do anticristo seria de onde está o trono de Satanás, porque dali ele governaria sobre todas as nações da terra como o anticristo. Mas, sem entrar no contexto do Império Assírio e das profecias que falam a respeito de Assíria e Nínive, que também apontam para este homem, que seria o anticristo, eu quero trazer duas argumentações bíblicas que falam a respeito da pessoa de Satanás. E para fazer uma avaliação a respeito de origem da Turquia para o surgimento do anticristo. E um dos primeiros textos que fala a respeito do anticristo ou da pessoa de Satanás é Ezequiel capítulo 28, quando fala uma profecia a respeito do príncipe e rei de Tiro, governante de Tiro. Este líder que existia na época ali de Ezequiel, quando foi profetizado, um homem chamado Etibaal, um homem que realmente se posicionou como se fosse o próprio Deus, e ele é mencionado ali, e ele fala assim: pela tua sabedoria, pelo teu entendimento, adquiriste riquezas, pelo teu comércio, pela riqueza, pela riqueza do seu comércio, você adquiriu riquezas, e pela extensão da tua sabedoria, o teu comércio, aumentaste tuas riquezas, elevas teu coração por causa das tuas riquezas. E você diz no seu coração: eu sou Deus. E fala: não, você não é Deus, você é um homem, você vai ser morto. E você vai dizer diante das pessoas que te matarem: eu sou Deus? Vai ser morto, a morte dos traspassados no coração dos mares. Então, essa menção de Ezequiel 28, né, capítulo 28, versículos de 1 até o versículo 10, fala a respeito dessa pessoa, de um príncipe, de um líder e governante que houve naquela cidade de Tiro. Mas, na sequência do texto de Ezequiel capítulo 28, fala a respeito assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo a respeito de Tiro: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: tu és o sinete da perfeição, ou o selo da medida, cheio de sabedoria e de formosura. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e de toda sorte de pedras preciosas você se cobria. E aí cita as ornamentações com pedras preciosas que existia sobre este rei de Tiro, descrito no capítulo 28, versículo 12. Versículo 13 fala: estiveste no Éden, jardim de Deus. Versículo 14, tu eras o querubim da guarda ungido. Então, falando de um homem fisicamente que estava como governador, como líder das nações ali, mas ele fala que este homem era um querubim da guarda ungido que estava no Éden, coberto com toda sorte de pedras preciosas. E aqui é uma menção a respeito da pessoa, não física, mas a pessoa do diabo, de Satanás, que estava no Éden. Certamente o rei de Tiro, a pessoa física que veio naquela época, Etibaal, ou qualquer outro líder que tenha surgido, não estava no Éden. Não era uma pessoa humana que estava ali no Éden, mas um ser espiritual que era o querubim, que era um anjo de Deus, que estava como líder da adoração, do culto a Deus, mas que este homem caiu. Esse ser espiritual caiu. Caiu na pessoa de um homem como o rei de Tiro, como está descrito nesse texto aqui. Então, possivelmente esse homem foi possuído pelo próprio Satanás para adquirir as suas riquezas, para multiplicar o seu comércio, para se colocar como se fosse o próprio Deus, para se assentar no trono de Deus como se fosse o próprio Deus. Então, é uma menção clara a respeito deste homem, mas está falando a respeito deles vindo da cidade de Tiro. Então, se nós vamos pegar esse texto bíblico de Ezequiel 28 para dizer de onde vai surgir o anticristo, de onde é a origem de Satanás, quem era este homem, nós vamos chegar nessa pessoa e vamos identificar então como Satanás saindo da cidade de Tiro, que não é na Turquia, mas que é no Líbano. Então vamos falar: o anticristo é um libanês, ou o anticristo é da Turquia porque o trono de Satanás está na cidade de Pérgamo. Então são menções bíblicas a respeito dessa pessoa de Satanás. E uma outra menção clássica também a respeito de Satanás está em Isaías 14, versículo 12, quando diz assim: como caíste do céu, ó filho da alva, estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu,
Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui também uma menção do querubim da guarda, ou falando aqui do sinete da perfeição, que Ezequiel 28 menciona, mas dizendo assim que é a estrela da manhã, o filho da alva. E a tradução latina a respeito disso fala o nome Lúcifer, que é o portador de luz, quando está falando estrela da manhã, filho da alva. Então, o Lúcifer é mencionado em algumas traduções dessa forma. E está falando a respeito de um homem que estava colocando o seu trono, querendo colocar o seu trono acima das estrelas de Deus. Que ele fala, eu serei semelhante ao Altíssimo. E, claramente, esta pessoa, este ser aqui descrito nesse texto de Isaías 14, faz menção a Satanás, a Lúcifer, que caiu também. Tá? Então, toda a sequência do texto fala a respeito disso e fala não somente a queda de Lúcifer, como alguns mencionam lá no Gênesis, entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2, quando Satanás, ou o Lúcifer, caiu e passou a ser diabo e Satanás, que ele foi precipitado da presença de Deus e passou então a habitar nas regiões espirituais, mas esse texto de Isaías 14 fala assim que ele caiu e foi colocado como um homem perante os reis da terra. Da mesma forma que Ezequiel 28 também fala a respeito desse assunto, que ele adquiriu riquezas através do seu comércio, pela extensão da sua sabedoria. Então não está falando do Lúcifer que se tornou Satanás nessa queda, como virando o diabo, mas está falando da queda de Lúcifer se tornando o homem. Então está falando a respeito da pessoa do anticristo, que vai ser colocado entre as nações, que vai fazer guerras às nações e que vai ser morto, como está escrito lá em Ezequiel capítulo 28. E também aqui fala que este homem foi colocado numa sepultura, e, quer dizer, um homem que se tornou o rei, ou Lúcifer que se tornou o rei das nações, que fez guerras ali, mas também foi morto e foi colocado numa sepultura, mas ele não era digno de ficar numa sepultura, foi tirado da sepultura, porque todos os reis jazem com honras, mas ele não era digno de ter uma sepultura. E neste momento, exatamente, então não é o diabo que morreu, que o diabo que fez comércio, o diabo que guerreou contra os outros reis, mas está falando do diabo em carne, possuindo um homem que, nesse texto de Isaías 14, ele começa lá no versículo 4, especificamente, dizendo: então profetizarás este provérbio contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a cidade dourada. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com golpes incessantes, e que com ira dominava sobre as nações, agora é perseguido, sem que alguém o possa impedir. Então está falando aqui agora do rei da Babilônia. Claro que nesta época havia um rei de Babilônia também, e este rei debilitava as nações, fazia guerras e dominava. Está falando do Império Babilônico que existia, inclusive na época de Nabucodonosor, quando Daniel e seus amigos foram levados ali como cativeiro, como toda a Judá. Então, e falou que cessou o opressor, que o rei de Babilônia caiu, né? Que então ele foi morto dessa forma. E não é especificamente Nabucodonosor que foi morto, porque depois um descendente seu herdou o trono, e nos dias dos seus descendentes, Belsazar, Daniel capítulo 5 fala a respeito desse assunto, que também se levantou o Império Medo-Persa. Tá? Então caiu o Império Babilônico e veio o Império Medo-Persa. Estamos falando, nesse texto aqui de Isaías 14, de se nós pudéssemos considerar que Lúcifer, descrito em Isaías 14:12, caindo na pessoa do anticristo, ele viria do Império Babilônico. E o Império Babilônico está no Iraque. Então, desta forma, o que eu estou mostrando? Esses três textos bíblicos, né, Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse capítulo 2, que tem três origens diferentes nacionais, que seria da pessoa do anticristo. Tá? Então, se nós usarmos só o argumento de Apocalipse 2, da igreja de Pérgamo, onde estava o trono de Satanás, para dizer o anticristo vai surgir da Turquia, nós temos que considerar também esses dois outros textos, dizendo, não, o anticristo vai surgir do Líbano, porque ele é o rei de Tiro. Tá? Ou
vamos dizer, ele é do Iraque por causa que o Lúcifer estava como rei da Babilônia. É claro que nesse contexto nós podemos ver, claro, o Império Assírio, Babilônico, para dizer dessa origem, né? E com isso, então, ele se encaixaria, não, ele pode ser turco como parte do Império Assírio Babilônico, tá? E assim por diante, existem esses raciocínios dessa forma, tá? Mas o fato é que, nesse vídeo que eu estou falando, quando nós apresentamos um homem, o presidente turco atual, como aquela pessoa que está confluindo para si o ódio das nações árabes contra Israel para dizer que ele é o anticristo, nós teremos que ter um pouquinho de atenção também para pensar que esses outros textos bíblicos podem falar de outras origens, tá? Então, eu queria lançar, não é um questionamento, né, mas uma abertura de pensamento para pessoas que são radicais em dizer que o presidente turco é o anticristo, para que a gente possa fazer uma análise mais cuidadosa a respeito desse assunto. E eu vou falar a respeito depois, num outro vídeo, a respeito do Império Assírio Babilônico, ou da capital de Nínive, do Império Assírio, com as profecias que falam a respeito desse assunto, para poder questionar a respeito desta pessoa que hoje está sendo apresentada como anticristo, para a gente não ficar como Jesus Cristo disse lá em Mateus 24, que surgirão falsos cristos, né? Como surgirão falsos profetas. Então, o presidente Erdogan da Turquia é o anticristo verdadeiro? É o presidente francês Emmanuel Macron, que em outro vídeo eu vou falar a respeito desse assunto também, se é este homem, tá? Então, é importante nós fazer uma análise cuidadosa para não fecharmos a questão, porque surgirão falsos cristos. Então, esses nomes estão sendo levantados, entre outros que estão sendo apresentados também, que vão surgir, vamos analisar profeticamente, biblicamente, para então entendermos com clareza aquilo que a Bíblia aponta para que nós possamos nos posicionar de maneira adequada. Então, eu vou entrar nesses assuntos em outros vídeos, mas fica aqui esta linha de pensamento para que a gente possa ter um pouco mais de clareza à medida que a gente vai estudar as demais profecias a respeito da pessoa do anticristo. Então, que Deus abençoe e nós vamos falar mais nos próximos vídeos a respeito desse assunto. Um grande abraço a todos.